Pronto, galera, voltando para mais um exercício, né? Essa aqui agora vai ser a aula. Estamos na aula 5. É a aula 5, exercício 1. A aula 5 é o quê? A gente trabalhou a forma piramidal, né? Só que começamos construindo o cubo com 2 pontos de fuga, então a perspectiva oblíqua. E eu estou tentando pensar em formas. Eu vi ontem, se eu não me engano, pesquisando, vi um jarro, na verdade um jarro de planta, que ele é como uma pirâmide invertida, encaixado em uma caixa, em uma estrutura de madeira, né? Como se fosse uma caixa, ele encaixado ali dentro, a pirâmide, né? Imagine aqui, tipo, uma estrutura que é lateral só dos pés, com essa base de cima aqui de madeira, e a pirâmide encaixada aqui dentro, e aqui em cima uma planta, né? Acho que é difícil que encontrando formas triangular ou de pirâmide. Porém, assim, podemos utilizar também o tronco de pirâmide. Eu vou pensar também uma outra coisa aqui para um próximo desenho. Mas eu acho que esse vai ser um bom exercício pra gente, beleza? Vamos começar. Vou trabalhar esse abaixo do nível do olhar. Vamos lá. Primeira coisa a fazer, determinar a minha linha do nível do olhar. Pronto, a linha do nível do olhar. E vou trabalhar um ponto de fuga do lado direito, um ponto de fuga do lado esquerdo, né? Eu vou trabalhar um ponto de fuga dentro do papel, ponto de fuga do lado esquerdo, e o ponto de fuga do lado direito, eu quero fora do papel, né? Fora do papel. Começo com uma aresta, essa é a ideia, né? Aqui são 2 pontos de fuga, então eu vou começar com essa aresta, uma aresta vertical, que vai me determinar o pé desse jarro que eu quero colocar aqui em cima com as plantas. Acho que aqui tá bom a altura. Descer mais um pouquinho. Aqui, nessa altura. Tenho altura, vou pegar essa altura, ligar para os 2 pontos de fuga. Esse que está fora do papel, eu vou imaginar um ponto fora do papel, e esse que está aqui dentro do papel. Meus auxiliares. Vou determinar aqui uma distância que seria a mesma que essa, porque eu quero representar um cubo, e a partir dele eu vou fazer a estrutura da pirâmide. Sendo que nesse desenho aqui, eu vou fazer 2 cubos. Vai ter um cubo aqui e um cubo encaixado dentro desse para representar a pirâmide, né? A minha intenção é a pirâmide. Mas então vamos lá. Eu imagino isso aqui, que é verdadeira grandeza, em perspectiva aqui. Vai ficar menor. A mesma coisa aqui, ó. Ele vai ficar menor aqui. Não sei, acho que talvez aqui assim. Deixa eu olhar a medida real. Tá bem distante a real. A real seria cá em cima. Mas eu diminuindo um pouco, tá bom. Até aqui tá beleza. Eu gosto. Deixando um pouco mais aberto. E aqui pode ser um pouco mais fechado, não tem problema. Tá bom. Eu tenho essas novas 2 arestas. A partir desse novo ponto, faço 2 linhas em paralelas, linhas verticais. Ó. Com isso eu já determinei as 2 laterais dessa minha forma aqui cúbica. Vou pegar essa altura, ligo para o ponto de fuga da esquerda e essa para o ponto de fuga da direita, né? E com isso eu tenho também mais linhas auxiliares. Normalmente, se eu estivesse utilizando material técnico, né, e não errasse tanto, esses pontos eles deveriam alinhar na coincidência deles, né? Deveria ter uma linha aqui, a vertical, só ela está inclinada. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o sentimento do artista e vou fazer com que as 2 linhas estejam alinhadas, né? Fazer de conta que eu acertei. Essa é a verdade. Olha aí agora a aresta aparecendo aqui, essa aresta escondida.
E com isso eu fecho esse quadrado superior, ligando esses vértices inferiores aqui também. Eu vou encontrar essas arestas escondidas e com isso eu tenho uma representação do cubo abaixo da linha do nível do olhar. Beleza, dentro dele agora aqui que eu vou trabalhar. Bom, eu estava dando uma pesquisada em formas piramidais, encontrei esse jarro, que ele é bem interessante. É uma caixa de ferro, acho que de madeira, invertida, né, para baixo aqui. São os pés com a estrutura de junção. E em cima a pirâmide. Não acho que seja nada difícil de fazer. Eu vou fazer esses pés, né? Vou imaginar eles aqui. Eu já vou aproveitar essas linhas aqui e vou construir. Ó, vamos lá. Vou determinar a distância tanto de um lado quanto do outro e representar essas faces do paralelogramo, né? Por quê? Porque esses pés aqui são representações de cubos alongados. Então são paralelogramos, né? Você tem um cubo e você tem paralelogramo, que seria um cubo alongado. É a mesma representação, porém em perspectiva distorcida, como se ele estivesse sendo esticado, né? São cubos alongados. Então eu tenho essas faces. Vou pegar este ponto, ligo para o ponto de fuga, né, da direita, ponto de fuga da esquerda. E já tenho o final dele aqui. Ó. Não vejo a outra parte, mas sei que ela desce aqui por dentro. Ó. Aqui embaixo a mesma coisa. Ligo o ponto de fuga de lá, direita, ponto de fuga da esquerda. E a junção deles vai me representar a face inferior. O que eu não vejo, mas sei que está lá. Vou fazer a mesma coisa em todas as outras arestas. Eu tenho aqui essa direção. Determino aqui, imagino que essa distância aqui em perspectiva vai ficar um pouquinho só menor. Eu já marco ela aqui. Né? Vou ligar esse ponto ao ponto de fuga do lado esquerdo. Né? Prolongo. Com isso já fechei aqui a face superior dele aqui. Passo uma paralela à linha vertical mais uma vez. E com isso eu tenho essa lateral dele aqui. Ó. Ligando esse ponto ao ponto de fuga. Mais uma vez. E eu fecho ele aqui embaixo. Vou encontrar ligando as duas arestas de trás. Os dois vértices de trás dessa aresta escondida. Depois tenho mais uma lateral. Vamos para a próxima. Mesmo procedimento. Determino a distância. Até embaixo. Ligo ao ponto de fuga. Lado direito, ponto de fuga. Direito. A junção dele com essa daqui, com essa outra linha auxiliar, já me representa essa face superior. Porque isso aqui, quando ligado ao ponto de fuga, me determina que todo esse espaço sempre será a mesma distância, por mais que vá ficando menor indo para o fundo ou maior vindo para frente. É a perspectiva agindo, né? Ela está perdendo a proporção ou ganhando a proporção. Né? Aí a partir daqui vão ter dois pontos daqui de baixo também. Vão coincidir. Eu ligo os dois pontos. E atrás a mesma coisa, os dois pontos que ficam escondidos lá. Eu tenho uma aresta escondida aqui, a outra aresta. Faço a mesma coisa pro lado de cá. Já tenho esse ponto aqui, já tenho esse ponto aqui embaixo, que ficou bem doidão. Não está no lugar exato, mas tudo bem. Esses dois pontos já me dão a possibilidade de representar a aresta que está mais próxima de mim aqui atrás. Faltam as outras duas, ó, que são essa e essa lateral. Essa daqui lateral vai ter que coincidir aqui embaixo. Coincide aqui e essa outra lateral aqui. Vai coincidir aqui atrás. Pronto, então com isso, ó, fechei aqui embaixo, fechei aqui em cima. Eu tenho a representação da outra estrutura, né, do paralelogramo lá atrás. Em cima, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui essa parte, né, essa face superior, face superior, face superior, face superior.
Se eu dissesse a vocês que isso aqui fosse uma estrutura de ferro e que a espessura fosse menor do que essa espessura daqui, que poderia ser ferro ou madeira, eu não iria fazer muita coisa, só uma linha aqui do lado e já resolveria o problema. Ó. Mas eu vou trabalhar como uma forma igual essa daqui, que pode ser de madeira ou de ferro também, só para a gente entender, para ficar mais interessante a representação. Vai ficar mais bonitinha, né? Mais simples, eu acredito. Não é simples, mas mais correta. Um pouco mais de exercício pra gente. Dando trabalho pra gente, né? Determino a distância, tento imaginar essa mesma distância aqui, ligo ela ao ponto de fuga. E ela vai distorcendo, então aqui é uma parede dessa face que está aqui em cima. As outras duas eu não vejo, mas eu sei o que acontece se eu ligar esse ponto daqui ao ponto de fuga da direita, esse aqui também é o ponto de fuga da direita. Aonde eles tocarem aqui nessa face de trás, é só ligar os pontos e eu vou ter a representação da parte que eu não vejo, entendeu? A mesma coisa. Esse ponto daqui, trazendo ele aqui para frente, ligando ele ao ponto de fuga daqui da frente, ó, dessa aresta aqui da frente, ligando ele ao ponto de fuga, eu projeto essa distância por toda essa extensão de fora até tocar aqui. Olha aí. Tenho esse ponto aqui. Pronto. E para entender o que acontece por dentro, a mesma coisa. Se eu ligar esse ponto ao ponto de fuga de lá, prolongar, eu, além de saber aonde ele termina aqui, quer dizer, onde ele termina aqui, que eu vou ligar os dois pontos e fazer a aresta escondida, eu já determino, ó, a mesma distância da altura desta face na parte de trás. Só que como essa aqui está na frente, eu não percebo essa daqui de trás por completo. Mas ela está lá. E aonde ela tocou aqui neste ponto, ela vai coincidir com esse daqui também. A gente tem que coincidir. Então aqui eu já tenho essa outra face, essa daqui da frente, e as outras duas estão para trás, né? Tem mais duas faces aqui. Tem uma face aqui, tem uma aresta aqui com duas faces, tem a outra aresta aqui com duas faces. Pronto. Com isso, eu já tenho representado aqui no papel a estrutura em que eu vou trabalhar a pirâmide. A pirâmide aqui dentro, ela tem uma diferença. Por quê? Porque ela precisa estar encaixada aqui dentro, né? Tem duas possibilidades de fazer isso. É eu representar realmente um cubo aqui por fora, achar o centro da face, como ele está invertido, né? Seria isso aqui. Eu vou fazer um cubo, imaginar o centro da face superior embaixo, e a partir deste ponto aqui embaixo, eu vou ligar para os 4 vértices superiores que vão estar aqui em cima. E essa pirâmide ela é aberta, né? Porque aqui dentro vai ter terra e planta. É um jarro de plantas. Mas eu posso fazer diferente, eu posso fazer mais fácil. Eu posso trazer, olha o que eu faço aqui, ó, como vai ficar mais fácil. Trazer um eixo central aqui no meio, já que ele está feito de maneira correta e exata, esse ponto aqui, esse vértice, ele tem que coincidir exatamente com um eixo aqui no meio. Então, para facilitar o desenho, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar os dois vértices aqui de cima, os dois vértices aqui de dentro, e com isso eu vou achar o centro desse quadrado. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou pegar esses dois vértices aqui de dentro. Vou fechar aqui, porque aqui embaixo é só o pé mesmo. Não tem essa estrutura, não. Só vem até aqui. Eu ligo esses vértices dentro, né? Tenho mais um ponto. E com isso eu tenho um eixo que está dividindo essa estrutura do cubo ao meio. Está dividindo ao meio total aí, ó. Como fazer agora para construir a minha pirâmide aqui? Eu consigo fazer ela aqui dentro de maneira bem mais simples do que construir outro cubo aqui, que é uma problemática boa para nós que estamos exercitando, né? Para os que estão exercitando, para quem não está, um puxão de orelha, né? Um pitoque na testa. Vai ter que treinar. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou determinar uma altura, não vai ser aqui, que a pirâmide não pode parar aqui, ela tem que entrar. Eu vou imaginar o meio aqui, ó. Acho que o meio do quadrado, ou um pouco mais para baixo, ou o meio mesmo, imaginando o meio. Talvez o meio seja legal. Esse meio aqui, eu quero projetar ele aqui dentro. Ó, vai vir aqui no meio, fazer logo o meio, mas eu posso também trazer de fora aqui o projeto, não tem problema nenhum. É só eu pegar, achar esse centro na face. Como é que eu projeto ele aqui no meio, para lá? Eu pego essa distância que eu determinei aqui na face, eu ligo ela ao ponto de fuga e prolongo. Pronto. E aí, qual é o centro dele aqui? Onde é o centro? Onde é a metade aqui? Ligo os vértices.
Onde ligar os vértices e coincidir será o centro. Tem que ser o centro. Aqui, embaixo. Daqui pra cá. Pronto. Ele tem que coincidir. Se for o centro. Se eu acertei aqui, foi no centro. Se eu colocasse mais para cima, não viria no centro. Só que meu olho está bom. Eu simplesmente marquei aqui, trouxe o ponto de fuga, ele coincidiu. Beleza, uma sorte. Como trazer ele para o meio? Como ele está aqui no centro da peça. E aqui é o centro desta face. Eu ligo o ponto de fuga da direita. Pronto. Onde ele toca, ponto de fuga da direita. Onde ele tocar aqui é o centro. Ponto. Então, esse eixo aqui seria o centro, é onde eu vou começar a fazer a base da pirâmide. Essa base aqui superior, esse vértice daqui superior. De cabeça para baixo. Quanto de altura eu quero? Quanto de altura eu acho que é interessante? Não, vamos lá. Ó. Eu vou determinar um ponto, a partir de um ponto eu vou conseguir todos os outros. Como é que eu faço? Ó? Eu vou ligar este ponto, esse aqui, para todas essas quinas aqui, ó, que é onde a pirâmide ela tem que tocar, essa parte aqui de dentro, ó, esse ponto daqui, esse daqui e esse daqui. Todos esses pontos são onde a pirâmide ela deve tocar. Então o que, é que eu vou fazer? Ligo aqui, prolongo. Ligo esse ponto aqui, prolongo. Tentar deixar a linha mais bonitinha possível. Ligo este ponto daqui, prolongo. E ligo este ponto daqui e prolongo. Pronto, já tenho as linhas auxiliares para representar essa pirâmide de cabeça para baixo aqui. Então como é que eu vou fazer? Vou determinar a altura. Aí agora sim, eu vou pegar uma dessas arestas e vou determinar a altura. Eu quero que a altura seja essa daqui. Gostei dessa altura. Como projetar em todos os outros lados? Tudo ponto de fuga. Olha lá, ponto de fuga da direita. Imagina ele aqui. Prolongo. E terei essa representação aqui. Já representei. Pego esse ponto aqui, ligo ao ponto de fuga da esquerda e prolongo. Já representei ele aqui. Esse mesmo ponto aqui, quer dizer, esse outro ponto aqui, ponto de fuga da esquerda e prolongo. E determino ele aqui. E agora, provavelmente, quando eu ligar o ponto de fuga da direita, ele deve coincidir aqui, ó. Esse ponto aqui deve coincidir com esse. E com isso eu já tenho, ó, a representação da minha pirâmide de cabeça para baixo, pois foi assim que eu vi numa fotografia, estudando alguns designers de vasos. Na verdade, eu estava procurando formas piramidais. Para trazer para vocês aqui. A pirâmide está aqui. Porém, eu não consigo visualizar tudo que está aqui, porque muita coisa aqui está sendo escondida pela própria pirâmide. Então, ó, vamos lá. Não vejo isso aqui. Não vejo nada disso aqui de dentro. Esse lado está na frente. Se fosse uma pirâmide de vidro, talvez sim, mas não é de vidro. É um outro material aqui. Talvez, não sei, plástico. Essa parte aqui também não vejo nada. Só a aresta da pirâmide. Pronto, então o que eu visualizo nessa representação aqui seria isso. Então, isso aqui, essa lateral, aqui também eu vejo. Ok. Vejo aqui. Então, aqui por dentro eu não vejo, ó. Na pirâmide passando aqui por dentro eu não vejo, só vejo a estrutura aqui por fora. Aqui atrás também eu não vejo tudo, só vejo esse pedacinho aqui, ó. Esse último pedaço eu vejo. Aqui é linha de construção. Não vejo nada disso aqui, nada disso aqui. Aqui eu vejo.
Pronto. O que eu vou fazer aqui dentro agora? A planta. Vou imaginar um pouco de areia até um determinado nível, tá bom? Então não vejo mais tudo aqui de dentro. Crio uma textura com o lápis deitado. Vou fazer algumas coisas com vocês. Depois vai ter fazer uma aula só trabalhar movimento de textura, exercícios para coordenação motora e volumetria dos objetos, né? E qual a diferença de trabalhar com lápis deitado, lápis em pé, isso é interessante. Mas aqui só um exercício rápido, só para não deixar sem nada. E vou trabalhar talvez alguns galhos de planta. Não sei qual tipo de planta eu poderia trabalhar aqui. Só um esboço para não ficar sem nada aqui dentro, né? Vou trabalhar a sombra aqui atrás. Bom. Bom, galera, então é isso, ó. Nessa aula era só mesmo mais um exercício, a gente trabalhar a construção, uma problemática, né? Mais uma, para que toda vez que a gente faça um exercício, a gente consiga desenvolver melhor essa percepção da construção e que se tiver alguma dúvida, a gente vá conseguindo ir resolvendo, né? E dissipando elas, porque isso é bom. Chega uma hora que isso aqui vai ser muito importante em outras possibilidades de estruturas de formas, né? Para a representação de desenho mesmo, de modelo artístico, para os estudos e esboços, né? Tudo isso é importante. Não se esqueçam que cada vez que vocês pegam o entendimento do fundamento de construir uma figura partindo da forma geométrica, você não está associando somente àquela forma geométrica, né? Apesar de naquele estudo que você representa no papel, visualmente é aquela forma, mas na sua mente o entendimento ele está se enraizando de uma maneira que você vai conseguir trazer ele para outras representações. Com certeza vocês vão conseguir, vão trabalhar essa representação do modelo, do motivo que você usou ali em qualquer outras possibilidades. Porque essa é a ideia, né? O que tem que ficar firme para vocês não é tipo assim, aprendi a desenhar o jarro com a estrutura. Não é isso que eu quero. Eu quero que fique firme, aprendi a utilizar a forma geométrica mais uma vez dentro de um esquema, dentro de um motivo. Beleza? Pronto, acho que tá bonitinho. Deixei ele assim um pouco mais finalizado. Para vocês verem como terminou. E é isso aí. Mais um exercício aí. Obrigado a vocês pela atenção mais uma vez. Quem gostou, se inscreve no canal. Curte, comenta aí. Se tiver alguma dúvida, compartilha com quem gosta de desenhar. E até a próxima aula. Próximo exercício. Valeu, galera. Até mais.